Existe algo que Deus quer que você ouça antes de fechar os olhos nesta noite. Se este vídeo chegou até você, não foi por acaso. O Senhor conhece a sua história, viu cada passo que você deu hoje, enxergou o peso que ninguém percebeu e permaneceu ao seu lado em todos os momentos. Agora, Ele deseja envolver o seu coração com paz e renovar as suas forças, porque a sua história ainda está sendo transformada pelas mãos dele. Talvez o seu dia tenha sido cansativo. Talvez existam preocupações que ainda ocupam a sua mente, respostas que não chegaram, lágrimas que ficaram escondidas e situações que parecem não mudar. Mas quero lembrar você de uma verdade que nunca falha. Deus continua trabalhando, mesmo quando os seus olhos não conseguem perceber. A palavra do Senhor declara: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Isso significa que nem a dor, nem as perdas, nem as esperas são capazes de impedir os planos de Deus. O Senhor pode transformar capítulos difíceis em testemunhos de vitória, e aquilo que hoje parece confuso será usado por Ele para revelar sua fidelidade no tempo certo. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Creio que Deus falará profundamente ao seu coração nesta noite. Enquanto orarmos, Ele acalmará a sua alma, fortalecerá a sua fé e renovará a sua esperança. Você não terminará este momento da mesma maneira que começou, porque a presença do Senhor transforma tudo o que toca. Antes de começarmos, escreva nos comentários a frase: Deus está transformando a minha história. Esse será o seu ato de fé. Depois, deixe o seu like e compartilhe esta oração com alguém que também precisa descansar na presença do Senhor nesta noite. Agora, respire profundamente. Desacelere a sua mente. Entregue cada preocupação, cada medo e cada sonho nas mãos de Deus. Abra o seu coração, porque juntos vamos entrar na presença do Senhor e descansar na certeza de que Ele já está transformando a sua história. Pai querido, enquanto aquietamos o nosso coração diante da Tua presença, queremos descansar nesta verdade que tantas vezes esquecemos ao longo do dia. Tu conheces completamente a nossa história. Antes mesmo de nascermos, cada um dos nossos dias já estava diante dos Teus olhos. Nada do que vivemos te surpreendeu. Nenhuma lágrima passou despercebida. Nenhuma oração foi ignorada. Nenhuma noite de angústia ficou escondida de Ti. A Tua palavra declara em Salmos 139:16: Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Senhor, como essa promessa fortalece o nosso coração nesta noite. O que para nós parece um caminho cheio de curvas, para Ti sempre foi uma estrada conhecida. O que nos assusta já estava debaixo do Teu cuidado muito antes de acontecer. Pai, quantas vezes olhamos apenas para um capítulo da nossa história e pensamos que tudo terminou ali? Quantas vezes acreditamos que uma perda definiu quem somos? Que um fracasso apagou os sonhos ou que uma porta fechada significava o fim? Mas o Senhor continua escrevendo. O Senhor nunca abandonou a caneta das Tuas mãos. O autor da nossa vida continua trabalhando, mesmo quando nós enxergamos apenas silêncio. A Tua palavra também diz em Isaías 46:9-10: Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que descanso existe em saber que o nosso futuro não está perdido nas incertezas deste mundo. Ele está seguro nas Tuas mãos. Tu conheces o começo, o meio e o fim. Tu permaneces soberano sobre cada detalhe da nossa caminhada. Senhor, nesta noite nós entregamos diante de Ti
cada pensamento que insiste em dizer que tudo saiu do controle. Sabemos que talvez muita coisa tenha fugido do nosso controle, mas nunca fugiu do teu. Enquanto nós nos preocupávamos, tu continuavas sustentando a nossa vida. Enquanto nós chorávamos, tu permanecias perto. Enquanto esperávamos respostas, a tua mão invisível já estava preparando aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Como está escrito em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Pai, queremos descansar nessa promessa. Nem sempre entendemos os teus caminhos, mas podemos confiar no teu caráter. Nem sempre compreendemos o tempo das respostas, mas sabemos que tu nunca deixas de agir. Ao continuarmos em oração, visita também aqueles que estão com a mente acelerada. Aqueles que revivem tantas cenas do passado antes de dormir. Aqueles que se perguntam onde erraram ou por que certas coisas aconteceram. Leva embora esse peso, Senhor. Traz paz para a memória. Traz descanso para a alma. Faz nascer novamente a esperança de que cada capítulo vivido até aqui está sendo usado para cumprir um propósito maior. Porque a tua palavra afirma em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo aquilo que hoje não compreendemos está sendo transformado pelas tuas mãos. Nada foi desperdiçado, nada escapou ao teu olhar. E enquanto esta noite avança, queremos apenas permanecer seguros, sabendo que a nossa história continua sendo conduzida pelo Deus que nunca perdeu o controle de um único capítulo. Pai amado, enquanto permanecemos na tua presença, queremos abrir diante de ti lugares do nosso coração que muitas vezes escondemos até de nós mesmos. Existem dores que ainda machucam. Existem lembranças que voltam quando o silêncio da noite chega. Existem palavras que ouvimos há muito tempo, mas que ainda ecoam na alma. E nesta noite nós não queremos carregar mais esse peso sozinhos. Queremos colocá-lo completamente em tuas mãos. Senhor, tu conheces cada decepção que marcou a nossa caminhada. Conheces as promessas que foram quebradas, os sonhos interrompidos, as despedidas inesperadas, as portas que se fecharam e os momentos em que pensamos que jamais conseguiríamos voltar a sorrir. Mas também sabemos que tu nunca deixaste de caminhar ao nosso lado. Mesmo quando não percebíamos a tua presença, tu permanecias sustentando os nossos passos. A tua palavra nos lembra em Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Que verdade preciosa para esta noite. Tu não te afastas de quem sofre. Pelo contrário, é justamente nos momentos em que o coração parece despedaçado que a tua presença se torna ainda mais próxima. Tu enxugas lágrimas que ninguém viu. Tu ouves orações feitas em silêncio. Tu compreendes dores que nem conseguimos explicar com palavras. Pai, nós entregamos diante de ti todas as marcas deixadas pelo passado. Não queremos permitir que antigas feridas continuem governando os nossos pensamentos. Não queremos dormir presos à culpa, ao arrependimento ou ao ressentimento. Sabemos que algumas lembranças ainda provocam lágrimas, mas cremos que o teu amor é maior do que qualquer cicatriz. Como está escrito em Isaías 43, 18, 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Senhor, ajuda-nos a olhar para frente, ensina-nos a perceber a novidade que tu já estás preparando. Livra-nos de viver presos ao que passou, quando o Senhor continua abrindo novos caminhos diante de nós. Neste momento de descanso, também queremos pedir perdão. Se guardamos mágoas, ajuda-nos a liberá-las. Se alimentamos ressentimentos,
quebra essas correntes. Se ainda existe alguém que precisamos perdoar, dá-nos a força que vem do teu Espírito. Sabemos que o perdão não apaga a memória, mas liberta o coração para viver aquilo que o Senhor preparou. A tua palavra nos ensina em Efésios 4:31-32. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que essa palavra encontre lugar dentro de nós nesta noite. Que ela cure onde ainda existe dor e traga leveza para onde existe peso. Senhor, visita também aqueles que carregam a culpa por decisões antigas. Quantas pessoas se condenam todos os dias por erros que já colocaram diante de ti? Mas a tua palavra declara em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se o Senhor perdoa, quem somos nós para continuar vivendo como prisioneiros do passado? Pai, que o nosso coração encontre descanso nessa verdade. O ontem não pode ser mudado, mas o Senhor pode transformar a maneira como caminhamos a partir dele. As feridas não precisam definir o nosso futuro. As perdas não precisam determinar a nossa identidade. A tua graça continua sendo suficiente. O teu amor continua restaurando o que parecia impossível restaurar. Enquanto seguimos nesta oração, queremos deixar diante do teu altar tudo aquilo que ainda pesa sobre a nossa alma. Recebe cada lembrança, cada lágrima e cada silêncio. E se alguém que ora conosco precisa de um milagre na vida ou na família, que escreva seu pedido de oração nos comentários. Que essa atitude seja mais um gesto de confiança, colocando diante de ti aquilo que só o Senhor pode transformar. Continuamos descansando, certos de que tu estás cuidando de cada detalhe da nossa história. Senhor, ao permanecermos diante da tua presença, sentimos que o nosso coração já não está como no início desta oração. Ainda existem perguntas sem resposta. Ainda existem situações que aguardam um milagre, mas pouco a pouco a tua paz vai ocupando o lugar da inquietação. A tua palavra vai iluminando aquilo que antes parecia apenas escuridão. E nós queremos continuar confiando, porque sabemos que tu és especialista em transformar aquilo que parecia perdido. Pai, existem pessoas orando conosco nesta noite que nunca imaginaram passar pelo que passaram. Algumas enfrentaram enfermidades, outras perderam pessoas que amavam. Há quem tenha sido traído, abandonado, injustiçado ou desanimado pelas circunstâncias da vida. Em certos momentos, parecia impossível acreditar que um dia essas feridas poderiam servir para alguma coisa. Mas o Senhor nunca desperdiça a dor daqueles que colocam a sua esperança em Ti. A Tua palavra nos fortalece em Tiago 1:2-4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem que vos falte coisa alguma. Senhor, essa passagem nos lembra que as provações não têm a última palavra. Elas podem produzir uma fé mais firme, um coração mais maduro e uma confiança que não depende das circunstâncias. Pai querido, quando olhamos apenas para a dor, tudo parece sem sentido. Mas quando olhamos para Ti, percebemos que existe um propósito sendo construído até mesmo nos dias difíceis. O sofrimento não define o fim da nossa história. Ele pode ser o lugar onde aprendemos a depender mais da Tua graça, a conhecer mais profundamente o Teu amor e a experimentar a Tua fidelidade de uma forma que nunca imaginaríamos. Como escreveu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Senhor, fortalece-nos para não desistirmos no meio da caminhada.
Dá-nos olhos espirituais para enxergar além da dor presente. Ensina-nos a esperar em Ti, sabendo que cada batalha vencida se tornará um testemunho da Tua bondade. Enquanto a noite avança e o silêncio toma conta deste momento, nós entregamos também os nossos medos em Tuas mãos. O medo de sofrer novamente, o medo de confiar outra vez, o medo de que nada mude. Mas a Tua palavra declara em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que essa promessa alcance profundamente cada coração que ora conosco agora. Senhor, transforma as lágrimas em sementes de esperança. Que aquilo que hoje ainda machuca seja amanhã motivo para glorificarmos o teu nome. Que a pessoa que hoje ora em silêncio possa, no tempo certo, contar aos outros aquilo que o Senhor fez em sua vida. Que muitos reconheçam que foi a tua mão poderosa quem sustentou, restaurou e levantou quando tudo parecia impossível. Também lembramos da promessa registrada em Romanos 5:3-5, que nos ensina que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Senhor, firma essa esperança dentro de nós, que ela permaneça viva quando amanhecer, que ela permaneça firme nos dias bons e também nos dias difíceis. Pai amado, continuamos descansando na certeza de que Tu não apenas conheces a nossa história, mas também estás transformando cada página dela. O sofrimento não será lembrado apenas como dor. Pela Tua graça, ele se tornará um testemunho da Tua fidelidade. E enquanto fechamos os olhos nesta noite, queremos apenas permanecer debaixo da Tua presença, deixando que a Tua paz acalme a nossa mente, fortaleça a nossa fé e continue escrevendo uma história que glorificará o Teu nome, um dia de cada vez. Pai amado, enquanto continuamos em oração, sentimos que a Tua presença vai trazendo uma paz que não depende das circunstâncias. É nessa paz que queremos permanecer agora, porque existem situações diante de nós que aos olhos humanos parecem não ter solução. Há portas que permaneceram fechadas por tanto tempo que já não sabemos mais como acreditar. Há caminhos interrompidos, projetos paralisados e sonhos que parecem ter ficado para trás. Mas nesta noite, escolhemos lembrar que o Deus a quem oramos nunca encontrou uma impossibilidade que fosse maior do que o seu poder. A Tua palavra declara em Jeremias 32:27: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Senhor, essa pergunta encontra resposta no nosso próprio coração. Não existe nada impossível para Ti. Aquilo que nos faz perder o sono continua completamente debaixo da Tua autoridade. O Senhor permanece assentado no Teu trono, governando todas as coisas com sabedoria e amor. Pai, quantas vezes tentamos encontrar uma saída usando apenas a nossa própria força? Quantas vezes insistimos em abrir portas que nunca foram preparadas para nós? E quando tudo parecia dar errado, pensamos que a nossa história havia chegado ao fim, mas hoje compreendemos que muitos nãos foram, na verdade, proteção. Muitas esperas eram preparação. Muitos caminhos fechados impediam que seguíssemos por lugares que nos afastariam do Teu propósito. Como está escrito em Isaías 43:19: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Senhor, somente Tu podes abrir um caminho onde existe deserto. Somente Tu podes fazer brotar esperança onde tudo parece seco. Quando não existe estrada, Tu a crias. Quando não existe saída, Tu mostras uma direção que ninguém havia imaginado.
Nesta noite, entregamos diante de Ti todas as portas que permanecem fechadas. Colocamos em Tuas mãos a nossa vida profissional, os nossos projetos, os nossos estudos, a saúde da nossa família, os relacionamentos que precisam ser restaurados e tudo aquilo que parece parado há tanto tempo. Não queremos mais correr na frente da Tua vontade. Queremos caminhar no tempo preparado pelo Senhor, porque sabemos que aquilo que Tu abres, ninguém pode fechar. A Tua palavra confirma essa verdade em Apocalipse 3, 7 e 8. Isto diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fechará, e o que fecha e ninguém abrirá. Eis que tenho posto diante de Ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que promessa poderosa para esta noite. Não precisamos viver dominados pelo medo do futuro. Não precisamos depender apenas das circunstâncias. O nosso futuro está nas mãos daquele que possui todas as chaves. Pai querido, fortalece também aqueles que já estão cansados de esperar, aqueles que oram há meses, talvez há anos, por uma resposta. Que eles não confundam o silêncio com abandono, porque mesmo quando não vemos movimento, o Senhor continua trabalhando. Jesus disse em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Enquanto descansamos, Tu continuas agindo. Enquanto dormimos, Tu permaneces preparando aquilo que ainda veremos. Senhor, guarda-nos da ansiedade que tenta nos convencer de que tudo depende de nós. Livra-nos da pressa que nos faz sofrer antes da hora. Ensina-nos a descansar como ensina o Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Queremos entregar completamente os nossos caminhos, queremos confiar, mesmo sem entender todos os detalhes. Queremos dormir sabendo que o Deus que guiou o nosso passado também está preparando o nosso amanhã. E se existe alguém orando conosco que sente que todas as portas se fecharam, visita essa vida agora, Senhor. Sopra esperança sobre esse coração. Mostra que ainda existem caminhos que os olhos humanos não conseguem enxergar. Porque o Senhor continua sendo especialista em fazer nascer possibilidades exatamente onde todos diziam que já não havia mais nenhuma. E nessa certeza, seguimos descansando, permitindo que a Tua vontade continue conduzindo cada passo da nossa história. Senhor, enquanto permanecemos em silêncio diante da Tua presença, percebemos que muitas vezes o maior cansaço não está no corpo, mas na alma. Existem pessoas que chegaram até esta oração carregando um peso que ninguém conhece. Continuam sorrindo durante o dia, continuam cumprindo suas responsabilidades, continuam tentando ser fortes diante dos outros, mas por dentro sentem que as forças estão se esgotando. Nesta noite, Pai, queremos apresentar cada uma dessas vidas diante de Ti. Tu conheces aqueles que já pensaram em desistir dos próprios sonhos. Conheces quem perdeu a esperança depois de tantas tentativas frustradas. Conheces quem ora há tanto tempo por um milagre e começa a imaginar que talvez a resposta nunca venha. Mas, Senhor, antes que o desânimo ocupe completamente esse coração, faz resplandecer novamente a luz da Tua palavra. Porque está escrito em Lamentações 3, 21, 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Pai, queremos trazer à memória aquilo que fortalece a nossa fé. Não queremos alimentar apenas as lembranças das derrotas. Queremos lembrar das vezes em que o Senhor nos sustentou, das portas que já abriste, dos livramentos que recebemos sem perceber, das orações que um dia pareciam impossíveis e que hoje já fazem parte do nosso testemunho. Pai querido, sopra esperança sobre os corações cansados, porque a esperança que vem de Ti
não depende das circunstâncias. Ela não nasce das notícias que recebemos. Ela não depende da opinião das pessoas. Ela nasce da certeza de que tu permaneces fiel. Como diz Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Tu és o Deus que nunca volta atrás naquilo que promete. Senhor, visita também aqueles que perderam a alegria de viver, aqueles que já não conseguem enxergar beleza no amanhã, aqueles que se acostumaram tanto com a luta que já não conseguem imaginar dias melhores. Envolve essas vidas com a tua presença agora. Faz com que sintam o teu cuidado, mesmo que ainda não consigam ver a mudança acontecendo. Que percebam que o Senhor continua caminhando ao lado deles, sustentando cada passo. A tua palavra declara em Salmos 42:11: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Senhor, queremos aprender com o salmista. Mesmo quando a alma está abatida, ainda podemos escolher esperar em Ti. Ainda podemos levantar os olhos, ainda podemos descansar na certeza de que o auxílio vem do Senhor. Ao continuarmos em oração, lembramos também da promessa registrada em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai, renova as forças daquele que já não acredita mais em si mesmo. Renova o ânimo de quem perdeu a coragem. Renova a fé de quem quase desistiu de continuar orando. Que esta noite marque um novo começo dentro do coração dessa pessoa. Nós também te pedimos por aqueles que carregam preocupações em relação à família, ao trabalho, à saúde ou às finanças. Que nenhuma dessas situações seja maior do que a confiança depositada em Ti. Ensina-nos a viver um dia de cada vez, como Jesus nos orienta em Mateus 6:34, lembrando que cada dia tem o seu próprio cuidado e que o Senhor já está presente no amanhã antes mesmo de nós chegarmos até Ele. Pai amado, não permitas que a esperança morra dentro de nós. Mesmo que a resposta demore, continua fortalecendo a nossa fé. Mesmo que a noite pareça longa, ajuda-nos a lembrar que o amanhecer sempre chega. E enquanto o sono se aproxima, queremos descansar na certeza de que o Deus que começou uma boa obra em nossa vida é fiel para completá-la, conforme promete Filipenses 1:6. Assim, seguimos em paz, permitindo que a esperança floresça novamente, porque o Senhor continua escrevendo uma história de graça, restauração e fidelidade em cada um de nós. Senhor, enquanto seguimos neste momento tão precioso da Tua presença, sentimos que o silêncio desta noite já não é um silêncio de medo, mas um silêncio de descanso. Aos poucos, a nossa alma encontra abrigo em Ti, a respiração se acalma, os pensamentos começam a perder a força. E é justamente agora que queremos pedir algo muito especial. Cura o nosso coração e renova completamente a nossa mente. Pai, Tu conheces as batalhas invisíveis que cada pessoa enfrenta quando coloca a cabeça no travesseiro. Muitas vezes, durante o dia, conseguimos ocupar a mente com tarefas e responsabilidades. Mas quando tudo fica em silêncio, surgem lembranças, preocupações, medos e perguntas que insistem em roubar a paz. Quantas noites foram interrompidas pela ansiedade? Quantas vezes o coração acelerou sem motivo aparente? Quantas pessoas chegaram até aqui apenas desejando alguns minutos de descanso verdadeiro? Mas a Tua palavra nos convida a viver de outra maneira. Em Filipenses 4, 6, 7 está escrito: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Senhor, é essa paz que pedimos agora.
Não uma paz baseada nas circunstâncias, mas aquela que guarda o coração, mesmo quando ainda existem batalhas acontecendo. Pai querido, visita cada pensamento que precisa ser colocado em ordem. Se existe confusão, traz clareza. Se existe medo, derrama confiança. Se existe culpa, lembra-nos do teu perdão. Se existe angústia, derrama consolo. Tu és o Deus que conhece os lugares mais profundos da nossa alma. Nada está escondido diante dos teus olhos. E justamente por conheceres tudo, também sabes exatamente como restaurar aquilo que foi quebrado. A tua palavra afirma em Romanos 12:2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Senhor, renova a nossa maneira de pensar. Livra-nos dos pensamentos que nos afastam da esperança, que a nossa mente seja preenchida pela tua verdade e não pelas mentiras do medo. Que aprendamos a enxergar a vida pela perspectiva da tua palavra e não apenas pelas circunstâncias que nos cercam. Enquanto a noite avança, queremos entregar também todas as preocupações que ainda insistimos em carregar. Como nos ensina 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que palavra maravilhosa para este momento. O Senhor não apenas nos permite entregar a ansiedade, o Senhor nos convida a fazer isso, porque tu cuidas de nós com amor constante. Tu não te cansas de ouvir as nossas orações, tu não ignoras as nossas lágrimas. Tu permaneces perto. Pai, cura também as emoções feridas. Existem corações cansados de lutar. Existem pessoas que perderam a confiança depois de tantas decepções. Há quem tenha medo de acreditar novamente, mas o Senhor continua sendo o Deus que restaura por completo. Como declara Salmos 147:3. Sara os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas. Que essa promessa alcance agora cada pessoa que ora conosco. Que o teu Espírito visite as áreas mais machucadas da alma e derrame um bálsamo de paz, de esperança e de consolo. Ao continuarmos nesta oração, queremos colocar diante de ti o restante desta noite. Guarda a nossa casa, protege a nossa família, envia os teus anjos ao redor daqueles que amamos, conforme está escrito em Salmos 91:11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Que nenhum medo tenha lugar, que nenhuma inquietação permaneça, que o nosso descanso seja protegido pela tua presença. E se alguém que está orando conosco sente que a mente nunca encontra descanso, que saiba que não está sozinho. O Senhor está presente neste exato momento. A tua mão continua estendida. O teu amor continua alcançando os cansados. Enquanto os nossos olhos vão se fechando, queremos apenas permanecer na tua presença, permitindo que o Senhor continue curando o que ninguém consegue ver, renovando o que estava desgastado e enchendo o nosso coração com uma paz que permanecerá durante toda esta noite e também quando um novo dia nascer. Pai amado, enquanto permanecemos descansando na tua presença, percebemos que existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de muitos corações. Não é apenas a espera por uma resposta, é o medo de esperar e nunca ver a promessa se cumprir. É a ansiedade que tenta convencer a alma de que o tempo passou, de que as oportunidades acabaram e de que talvez o Senhor tenha se esquecido daquilo que um dia prometeu. Mas, nesta noite, queremos entregar até mesmo a nossa percepção do tempo nas tuas mãos. Senhor, quantas vezes olhamos para o relógio da vida e pensamos que tudo está demorando demais. Vemos outras pessoas avançando. Observamos portas se abrindo para uns, enquanto permanecemos esperando. Em alguns momentos, chegamos até a comparar a nossa caminhada com a dos outros. Mas o Senhor nos lembra que cada história possui um propósito e que cada promessa floresce no tempo determinado pela tua vontade. A tua palavra declara em Eclesiastes 3:11:
tudo fez formoso em seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Que verdade preciosa para a nossa alma! O Senhor não trabalha com atraso, também não trabalha com pressa. Tu ages no momento exato. Quando o teu tempo chega, aquilo que parecia impossível começa a acontecer de uma maneira que somente o Senhor pode realizar. Pai, ajuda-nos a não permitir que a ansiedade roube a alegria da caminhada. Ensina-nos a confiar enquanto esperamos. Ensina-nos a descansar enquanto ainda não vemos. Porque a fé verdadeira não existe apenas quando a resposta chega. Ela cresce justamente nos dias em que continuamos acreditando, mesmo sem enxergar mudanças. Como está escrito em Hebreus 10, 35, 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Senhor, dá-nos perseverança, que não percamos a confiança justamente quando estamos mais próximos do cumprimento daquilo que o Senhor preparou. Ao continuarmos em oração, lembramos também de Abraão, que esperou tantos anos pelo cumprimento da promessa. Humanamente parecia impossível, mas a tua fidelidade foi maior do que o tempo da espera. Como diz Romanos 4, 20 e 21, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pai, fortalece-nos com essa mesma convicção. Que a nossa fé amadureça durante a espera e não desapareça por causa dela. Senhor, queremos entregar diante de Ti todas as promessas que ainda aguardamos. A restauração da família, a cura, a porta de trabalho, a resposta para uma oração antiga, a transformação de uma situação que parece parada. Não queremos determinar o tempo, queremos apenas confiar que o Senhor sabe exatamente o momento certo de agir. A Tua palavra nos consola em Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Mesmo quando os nossos olhos enxergam demora, o Senhor continua preparando o melhor. Nenhuma promessa feita por Ti cairá por terra. Nenhuma palavra pronunciada pelo Senhor voltará vazia. Pai querido, guarda também o nosso coração da impaciência. Livra-nos de tomar decisões precipitadas apenas porque estamos cansados de esperar. Dá-nos discernimento para reconhecer a Tua direção e serenidade para caminhar um dia de cada vez. Como diz o Salmo 27, 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. E assim, seguimos nesta oração com a alma mais tranquila do que antes, porque entendemos que o nosso futuro não está preso ao calendário dos homens, mas ao tempo perfeito de Deus. Enquanto esta noite continua, descansamos na certeza de que o Senhor já está alinhando circunstâncias, preparando encontros, removendo obstáculos e conduzindo cada detalhe para que, no momento certo, toda promessa preparada por Ti encontre o seu perfeito cumprimento. Pai querido, enquanto continuamos repousando na Tua presença, queremos colocar diante de Ti aquilo que ocupa um lugar tão especial em nosso coração. A nossa família. Tu conheces cada pessoa que faz parte da nossa vida. Conheces aqueles que estão perto e aqueles que se afastaram. Conheces as conversas que nunca aconteceram, os abraços que ficaram para depois, as palavras que machucaram e os silêncios que criaram distância. Nada disso está escondido dos Teus olhos. Senhor, muitas vezes tentamos resolver os conflitos apenas com a nossa própria sabedoria e percebemos que as feridas continuam abertas. Há lares marcados por discussões constantes, pais que sofrem pelos filhos, filhos que carregam dores causadas pelos pais, casamentos enfrentando dias difíceis, irmãos separados pelo orgulho,
famílias que ainda esperam um reencontro. Nesta noite, nós entregamos tudo isso diante do teu altar, porque sabemos que aquilo que parece impossível para nós, continua sendo possível para ti. A tua palavra declara em Josué 24:15: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, transforma essa declaração em realidade dentro dos nossos lares. Que a tua presença ocupe cada ambiente da nossa casa. Que a paz de Cristo substitua toda a confusão. Que o perdão encontre espaço onde havia mágoa. Que o amor seja restaurado onde o desgaste parecia ter vencido. Senhor, também nos lembramos da promessa registrada em Malaquias 4:6, onde o Senhor promete converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Como precisamos dessa restauração em nossos dias. Visita as famílias que estão divididas. Derruba os muros construídos pelo orgulho. Ensina-nos a ouvir antes de responder, a compreender antes de julgar, a amar como o Senhor nos ama. Ao continuarmos nesta oração, queremos colocar diante de Ti também os nossos relacionamentos. Aqueles que ainda existem e aqueles que o Senhor ainda está preparando. Livra-nos de amizades que nos afastam da Tua vontade. Aproxima pessoas que fortaleçam a nossa caminhada contigo. Dá-nos sabedoria para cultivar relacionamentos saudáveis, marcados pelo respeito, pela verdade e pela graça. A Tua palavra nos orienta em Colossenses 3:13 e 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Senhor, ensina-nos a viver esse amor. Não um amor baseado apenas nas emoções, mas um amor sustentado pela decisão de cuidar, perdoar, servir e permanecer firmes naquilo que agrada ao teu coração. Pai amado, colocamos diante de Ti também os sonhos que ficaram esquecidos ao longo da caminhada. Existem pessoas que deixaram de sonhar porque sofreram muitas decepções. Outras acreditam que já passou o tempo de recomeçar. Algumas desistiram de projetos que um dia nasceram em seu coração porque ouviram muitas palavras negativas. Mas Tu continua sendo o Deus que desperta novamente aquilo que parecia adormecido. Como declara o Salmo 126:5, os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Senhor, que as lágrimas derramadas durante tantos anos não sejam em vão, que cada semente plantada com fidelidade produza frutos no tempo certo, que a esperança volte a florescer dentro daqueles que quase desistiram de acreditar. Pai, nós Te agradecemos porque o Senhor não restaura apenas situações. O Senhor restaura pessoas. O Senhor reconstrói famílias. O Senhor devolve a alegria. O Senhor cura relacionamentos quebrados e reacende sonhos que pareciam apagados. E mesmo quando ainda não vemos todas essas mudanças com os nossos olhos, escolhemos confiar na Tua promessa. Enquanto seguimos nesta oração, se existe alguém que precisa de restauração dentro da família ou em algum relacionamento importante, que escreva o primeiro nome dessa pessoa nos comentários. Que esse gesto seja uma demonstração de fé, entregando diante do Senhor aquilo que nenhuma força humana consegue restaurar sozinha. E nós continuamos descansando, certos de que a Tua mão já está trabalhando onde os nossos olhos ainda não conseguem alcançar, transformando corações, aproximando vidas e reconstruindo histórias para a glória do Teu nome. Senhor, enquanto continuamos na Tua presença, sentimos que a esperança vai ocupando um espaço cada vez maior dentro do nosso coração. A ansiedade já não fala tão alto como antes. O medo começa a perder as forças. E pouco a pouco aprendemos a descansar na certeza de que o Senhor nunca termina uma história sem antes revelar um novo propósito.
Por isso, nesta noite, queremos colocar diante de Ti todas as oportunidades que ainda não chegaram e todas as portas que ainda esperamos ver abertas. Pai, existem pessoas orando conosco que há muito tempo aguardam uma oportunidade de trabalho. Outras esperam a resposta de um exame, de um processo, de uma entrevista ou de um projeto que parece não sair do lugar. Há quem sonhe em recomeçar a vida, quitar as dívidas, construir uma família, voltar a estudar ou simplesmente viver dias de tranquilidade. Tu conheces cada desejo sincero que habita o coração dos teus filhos. Mas também sabemos, Senhor, que nem toda porta aberta vem de Ti. Por isso, antes de pedir oportunidades, pedimos discernimento. Ensina-nos a reconhecer a Tua direção. Livra-nos de caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas que não fazem parte do Teu propósito. Como está escrito em Provérbios 16:9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que cada decisão da nossa vida seja conduzida pela Tua sabedoria. A Tua palavra nos fortalece em Salmos 84:11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Pai, descansamos nessa promessa. Se alguma porta ainda não se abriu, é porque o Senhor continua trabalhando em nosso favor. Se alguma oportunidade ainda não chegou, confiamos que ela virá no momento certo. Nada do que preparaste para nós será perdido. Nada escapará das tuas mãos. Ao continuarmos em oração, lembramos da promessa que o Senhor fez à igreja de Filadélfia em Apocalipse 3:8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que palavra poderosa para esta noite! Quando o Senhor decide abrir uma porta, nenhuma oposição consegue impedir. Nenhuma dificuldade é grande demais. Nenhuma limitação humana consegue frustrar aquilo que foi determinado pela Tua vontade. Pai querido, prepara-nos também para receber aquilo que estamos pedindo. Muitas vezes oramos por novas oportunidades, mas esquecemos que o Senhor também deseja formar o nosso caráter. Ensina-nos a sermos fiéis nas pequenas responsabilidades. Dá-nos humildade quando a bênção chegar. Guarda-nos da soberba, da ansiedade e da autoconfiança. Que jamais nos esqueçamos de que toda boa dádiva vem das Tuas mãos. Como nos ensina Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tudo o que recebemos procede da Tua bondade. Por isso, queremos aprender a agradecer antes mesmo de ver a resposta. Queremos Te louvar durante o processo, sabendo que o Senhor continua cuidando de cada detalhe da nossa caminhada. Senhor, visita agora aqueles que já perderam oportunidades e acreditam que nunca mais terão uma nova chance. Quebra essa mentira dentro do coração deles. O Deus que servimos é especialista em criar recomeços. A Tua misericórdia se renova a cada manhã. Como declara Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Que essa novidade preparada pelo Senhor alcance cada vida que ora conosco nesta noite. Também entregamos diante de Ti o dia que nascerá depois deste descanso. Colocamos em Tuas mãos cada compromisso, cada decisão, cada encontro e cada desafio. Vai à nossa frente, como prometeste em Deuteronômio 31:8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Que essa promessa acompanhe cada passo que daremos. E assim seguimos em paz, sem precisar controlar o amanhã. O nosso coração pode descansar, porque o futuro está seguro nas mãos do Deus, que abre caminhos, cria oportunidades e estabelece portas que ninguém consegue fechar. Enquanto dormimos, o Senhor continua movendo circunstâncias, preparando pessoas, alinhando acontecimentos e escrevendo novos capítulos da nossa história. E nós
permanecemos confiando, certos de que aquilo que vem das tuas mãos chegará no tempo certo, da maneira certa e para a glória do teu nome. Pai amado, enquanto permanecemos diante da tua presença, percebemos que algo já começou a mudar dentro de nós. Talvez as circunstâncias ao nosso redor ainda sejam as mesmas. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Mas o nosso coração já não está como quando iniciamos esta oração. A tua palavra foi entrando em nossa alma como luz em um lugar escuro. A esperança voltou a respirar. A paz começou a ocupar espaços que antes eram dominados pela ansiedade. E isso acontece porque toda vez que a tua voz encontra um coração disposto, a transformação começa primeiro por dentro. Senhor, queremos aprender a valorizar aquilo que o Senhor já está fazendo, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar tudo o que fará. Muitas vezes, esperamos apenas mudanças visíveis e nos esquecemos de que o maior milagre começa no interior. É o Senhor fortalecendo a fé, é o Senhor renovando a esperança, é o Senhor retirando medos antigos e plantando confiança onde antes existia insegurança. A tua palavra declara em 2 Coríntios 5:17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pai, essa promessa não depende dos nossos sentimentos, ela depende da tua fidelidade. Quando pertencemos a Cristo, uma nova história começa a ser construída. Ainda estamos caminhando, ainda estamos aprendendo, mas já não somos os mesmos. O teu Espírito continua realizando uma obra silenciosa e profunda em nossa vida. Também lembramos da promessa registrada em Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor, que descanso existe nessa verdade. O Senhor não abandona aquilo que começa. Tu não deixas projetos inacabados. Tu não interrompes a obra da tua graça. Mesmo quando nós desanimamos, o Senhor continua trabalhando pacientemente em nosso coração. Pai querido, fortalece-nos para que não vivamos guiados apenas pelo que os olhos conseguem ver, como ensina 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Ensina-nos a caminhar sustentados pelas tuas promessas. Que a tua palavra tenha mais autoridade sobre a nossa vida do que qualquer notícia, qualquer diagnóstico ou qualquer circunstância que tente enfraquecer a nossa esperança. Ao continuarmos nesta oração, lembramos também do que está escrito em Isaías 55:10-11, onde o Senhor afirma que a sua palavra não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para que foi enviada. Pai, se a tua palavra foi liberada sobre a nossa vida, ela produzirá frutos. Se o Senhor prometeu transformação, ela acontecerá. Se prometeu restauração, ela chegará. Se prometeu paz, ela guardará o nosso coração, porque nenhuma das tuas promessas falha. Senhor, ajuda-nos a alimentar diariamente a nossa mente com as Escrituras, que em vez de darmos espaço às vozes do medo, escolhamos ouvir a tua voz. Que quando o desânimo tentar voltar, nos lembremos das tuas promessas. Que quando a dúvida surgir, a tua palavra fale mais alto dentro de nós. Como declara Josué 21:45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O mesmo Deus que cumpriu suas promessas no passado continua sendo fiel hoje. O teu caráter não mudou. O teu amor permanece o mesmo. A tua misericórdia continua se renovando a cada manhã. E assim, permanecemos descansando nesta certeza. A transformação da nossa história não é apenas uma esperança distante, ela já começou. Cada oração feita com sinceridade, cada lágrima entregue diante de ti, cada passo de fé, cada noite em que escolhemos confiar em vez de desistir, faz parte da obra que o Senhor continua realizando em nossa vida.
e nós seguimos em paz, permitindo que a Tua palavra continue moldando o nosso coração e confirmando dia após dia que as Tuas promessas permanecem vivas e verdadeiras. Senhor, quanto mais permanecemos diante da Tua presença, mais entendemos que a fé não é apenas acreditar que o Senhor pode fazer alguma coisa. A fé é descansar na certeza de que Tu já estás agindo, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem perceber. É por isso que nesta noite queremos levantar diante de Ti uma declaração que nasce da confiança na Tua palavra e não das circunstâncias que estamos vivendo. Pai, nós declaramos que uma nova história está sendo escrita pelas Tuas mãos. Talvez o passado tenha sido marcado por perdas, lágrimas, decepções e longos períodos de espera. Talvez existam páginas que gostaríamos de apagar, mas sabemos que o Senhor continua escrevendo além daquilo que conseguimos enxergar. O último capítulo da nossa vida não será definido pela dor, mas pela Tua fidelidade. A Tua palavra declara em Jeremias 29:11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Senhor, nós descansamos nessa promessa. Os Teus planos são maiores do que os nossos medos. Os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Mesmo quando não entendemos o presente, podemos confiar no futuro que o Senhor já preparou. Pai amado, nós nos recusamos a permitir que as palavras negativas tenham mais força do que aquilo que o Senhor já declarou sobre a nossa vida. Se o mundo diz que não há saída, nós escolhemos acreditar na Tua voz. Se as circunstâncias dizem que acabou, nós lembramos que Tu és o Deus dos recomeços. Se o coração tenta desanimar, nós o fortalecemos com as promessas eternas das Escrituras. Como está escrito em Isaías 43:18-19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura, não a percebeis? Senhor, abre os nossos olhos espirituais para enxergar essa novidade que já começou. Que não fiquemos presos apenas às lembranças do ontem. Que o nosso coração esteja sensível para perceber os sinais da Tua graça se manifestando em cada detalhe da nossa caminhada. Ao continuarmos em oração, declaramos também aquilo que está registrado em Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Pai, somente o Senhor pode devolver aquilo que parecia perdido. Somente o Senhor pode transformar tempo de sofrimento em tempo de colheita. Somente o Senhor pode fazer com que os anos de lágrimas preparem uma estação de alegria, crescimento e testemunho. Senhor, fortalece a nossa boca para declarar aquilo que vem da Tua palavra e não aquilo que nasce do medo. Que aprendamos a dizer todos os dias: o Senhor está comigo. O Senhor não me abandonou. O Senhor está transformando a minha história. O Senhor continua abrindo caminhos. O Senhor permanece fiel. Que essas declarações encontrem fundamento nas Escrituras e fortaleçam a nossa alma durante toda a caminhada. Porque a Tua palavra afirma em Números 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Que essa verdade permaneça gravada em nosso coração. O Senhor não volta atrás nas Tuas promessas. O Senhor não esquece aqueles que esperam em Ti. O Senhor nunca perde o controle da história daqueles que colocam a vida em Tuas mãos. Pai querido, se ainda existem dias difíceis pela frente, continua sustentando a nossa fé. Se ainda houver momentos de espera, fortalece a nossa esperança. Que nenhuma dificuldade consiga apagar a convicção de que a Tua mão continua escrevendo um futuro cheio da Tua graça. Enquanto esta noite segue tranquila, declaramos que não pertencemos mais ao medo, ao desânimo ou à desesperança. Pertencemos ao Deus que faz novas todas as coisas.
Pertencemos ao Deus que transforma desertos em jardins, lágrimas em testemunhos e fraqueza em força. E seguimos descansando nessa certeza, porque sabemos que cada novo dia será mais uma página escrita pelas tuas mãos de amor, sabedoria e perfeita fidelidade. Pai amado, agora que o silêncio desta noite envolve o nosso coração de maneira tão serena, queremos simplesmente permanecer diante de Ti, sem pressa, sem ansiedade, sem a necessidade de compreender todas as respostas. Basta-nos saber que o Senhor está aqui. A Tua presença enche este lugar. O Teu amor continua nos sustentando. E a paz que vem do céu repousa sobre a nossa alma como um abraço que acolhe, fortalece e renova. Senhor, nós entregamos completamente esta noite em Tuas mãos. Entregamos aquilo que conseguimos resolver e também aquilo que foge completamente da nossa capacidade. Não queremos levar preocupações para o travesseiro. Não queremos alimentar pensamentos que roubam o descanso. Queremos confiar que, enquanto os nossos olhos se fecham, o Senhor continua trabalhando em favor daqueles que Te amam. A Tua palavra nos lembra, em Salmos 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Que essa promessa encontre morada em nosso coração nesta noite. Que cada pessoa que ora conosco experimente um descanso profundo, não apenas no corpo, mas também na mente e na alma. Que todo peso seja retirado, que toda inquietação seja silenciada pela Tua presença. Pai, nós cremos que o Senhor não interrompe a Tua obra quando dormimos. Pelo contrário, enquanto descansamos, Tu continuas preparando caminhos, tocando corações, abrindo portas, movendo circunstâncias e realizando aquilo que jamais conseguiríamos fazer com as nossas próprias forças. Como declara o Salmo 121, 3, 4. Não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Nós descansamos porque o Senhor permanece acordado cuidando de nós. Pai querido, guarda esta casa durante toda a noite. Que a Tua presença permaneça em cada ambiente. Que todo medo seja afastado. Que toda angústia perca a força. Que toda influência do mal seja repreendida pelo poder do nome de Jesus, conforme está escrito em Salmos 91, 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Nesta noite escolhemos habitar nesse esconderijo, escolhemos descansar debaixo das Tuas asas. Senhor, visita também aqueles que ainda lutam contra a insônia, a ansiedade ou os pensamentos acelerados. Que a Tua paz alcance essas vidas agora. Como prometeu Jesus em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que essa paz seja mais forte do que qualquer preocupação. Que ela permaneça durante toda esta noite e continue presente quando o novo dia amanhecer. Nós colocamos diante de Ti a nossa família, os nossos sonhos, o nosso trabalho, a nossa saúde, os nossos projetos e tudo aquilo que ainda estamos esperando viver. Nada ficará fora das Tuas mãos. Nada ficará sem o Teu cuidado. O amanhã já é conhecido por Ti. Os desafios de amanhã já estão debaixo da Tua autoridade. As respostas que ainda esperamos já estão sendo preparadas segundo a Tua perfeita vontade. E enquanto o sono se aproxima, queremos apenas descansar na certeza de que a transformação da nossa história continua acontecendo. Mesmo que os nossos olhos não vejam, o Senhor continua agindo. Mesmo que tudo pareça silencioso, o céu continua trabalhando em nosso favor. Como afirma Isaías 26, 3, Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti.
que essa perfeita paz envolva cada coração neste momento. Assim permanecemos diante da tua presença, tranquilos, seguros e confiantes. A nossa história pertence ao Senhor. O nosso futuro pertence ao Senhor. O nosso descanso pertence ao Senhor. E enquanto esta noite continua seguindo o seu curso, nós repousamos sob os teus cuidados, certos de que, quando um novo amanhecer chegar, o Deus que nunca deixou de escrever a nossa história continuará realizando, com amor e fidelidade, tudo aquilo que prometeu. Senhor Deus, antes de entregarmos completamente esta noite em tuas mãos, queremos apenas permanecer mais alguns instantes na tua presença. Não porque tenhamos muitas palavras para dizer, mas porque o nosso coração encontrou descanso em ti. Há um alívio que só o Senhor pode oferecer. Há uma paz que nenhuma circunstância consegue explicar. E é nessa paz que desejamos permanecer enquanto o sono se aproxima. Obrigado, Senhor, porque estiveste conosco durante todo este dia. Obrigado pelas vezes em que nos livraste sem que percebêssemos. Obrigado pelas respostas que já chegaram e também por aquelas que ainda estão sendo preparadas segundo a tua perfeita vontade. Obrigado porque, mesmo quando a nossa fé vacilou, a tua fidelidade permaneceu firme. Mesmo quando nos sentimos fracos, a tua mão continuou nos sustentando. A tua palavra declara em Salmos 121, 7 e 8: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que essa promessa permaneça sobre cada pessoa que está orando neste momento. Guarda esta casa, Senhor. Guarda cada quarto, cada família, cada criança, cada idoso, cada pessoa que repousará nesta noite debaixo da tua proteção. Que os teus anjos acampem ao redor daqueles que te pertencem, conforme está escrito em Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pai amado, se ainda existe algum peso escondido dentro do nosso coração, nós o entregamos completamente a Ti. Não queremos carregar para amanhã aquilo que podemos deixar hoje diante dos Teus pés. Recebe as nossas preocupações, recebe os nossos medos, recebe as nossas lágrimas, recebe também os nossos sonhos, porque sabemos que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida com um amor que jamais falha. A tua palavra nos lembra em Mateus 11, 28 do 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma. Nesta noite nós aceitamos esse convite, descansamos em Ti, soltamos aquilo que tentávamos controlar, confiamos que o Senhor continuará trabalhando enquanto dormimos. Nenhuma oração feita com sinceridade será esquecida, nenhuma lágrima derramada diante da Tua presença será em vão. Senhor, visita agora quem está enfrentando enfermidades, consola quem perdeu alguém querido, fortalece quem está vivendo um tempo de espera, levanta quem pensou em desistir, renova quem acordará cedo para mais um dia de luta. Que ninguém termine esta oração sem sentir o abraço da Tua presença e a certeza de que nunca caminha sozinho. Também colocamos diante de Ti o dia que nascerá daqui a algumas horas. Vai à nossa frente, guia os nossos passos, dá-nos sabedoria para cada decisão. Protege-nos em todos os caminhos, que possamos acordar renovados, fortalecidos e ainda mais conscientes de que a nossa história continua sendo escrita pelas Tuas mãos. Pai, se esta oração alcançou alguém que precisava ouvir a Tua voz nesta noite, que essa pessoa escreva nos comentários aquilo que deseja entregar completamente ao Senhor. Nós cremos que, quando colocamos diante de Ti as nossas cargas, o nosso coração encontra descanso. E se existe alguém que precisa desesperadamente da Tua paz, inspire-nos também a escrever o nome dessa pessoa nos comentários, para que continuemos intercedendo uns pelos outros em amor e em fé. A Tua palavra nos assegura em Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E também em Salmos 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Que essas promessas permaneçam vivas em nossa mente durante toda esta noite. Que elas sejam mais fortes do que qualquer medo, mais fortes do que qualquer preocupação e mais fortes do que qualquer pensamento que tente roubar a nossa paz. Agora, Senhor, entregamos completamente a nossa vida em tuas mãos. Entregamos a nossa casa, a nossa família, o nosso futuro, os nossos sonhos, o nosso descanso. E fazemos isso com a certeza de que o Deus que começou a transformar a nossa história continuará realizando essa obra enquanto dormimos. Que o Senhor nos conceda uma noite tranquila, um sono restaurador, uma mente serena e um coração cheio de paz. Que despertemos amanhã renovados, fortalecidos e ainda mais confiantes na tua fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora descanse. Respire profundamente mais uma vez. Deixe que toda preocupação fique nas mãos do Senhor. Feche os olhos com tranquilidade. O Deus que cuidou de você durante todo este dia continuará velando pelo seu sono durante toda esta noite. Você não está sozinho. O Senhor permanece ao seu lado, escrevendo com amor cada novo capítulo da sua história. Boa noite na presença de Deus.